houve uma fala do presidente Hugo Mota que acho que esse era o espírito desse GT, que a gente queria que fosse, e foi muito reforçado aqui, que para o GT ser um GT curto, com a possibilidade de aprovação de uma medida, que ele seja das convergências. Eu acho que a gente tem muita convergência em pontos importantes aqui, como eu ressaltei, pontos do que eu falei, foram falados pelo secretário de administração, foram falados pelo deputado Pedro Paulo, foram falados pelo governador Eduardo Leite, pelo prefeito Bruno Reis, e foi falado também por vários parlamentares aqui, que ressaltaram suas preocupações, mas também focaram no que deveria ser o objetivo desse GT para ele poder, de fato, chegar numa proposta a ser efetivamente aprovada ao final, que a gente estava conversando antes. Botar um texto no papel é fácil, aprová-lo com consenso e sem criar uma grande discórdia entre todos, o ideal é que fossem pontos convergentes. Então, eu queria que esse espírito, que foi a lógica do presidente Hugo Mota quando criou, justamente propondo que a partir de um ponto que a gente trouxe no PL, que ele fosse retirado, que fosse então levado ao GT, que tivesse um tempo curto para pensar propostas que fossem convergentes. E a ideia de ter um representante de cada partido no GT tinha essa lógica de justamente ser pluripartidário, poder representar as diferentes forças dessa casa. E aí, concordando com o que foi falado aqui por alguns deputados, acho que aí o deputado Pedro Campos falou bastante isso, que seja algo também do deputado André Figueiredo, que, de fato, seja um momento, de novo, de convergência entre legislativo, executivo e judiciário numa proposta de avanço do serviço público brasileiro, de defesa do serviço público brasileiro. O deputado Pedro Campos ressaltou um livro que eu organizei, e a visão ali era justamente o que eu falei aqui também, que depois da crise de 2008, depois da pandemia, o papel do Estado se tornou muito... Acho que a população brasileira e mundial entendeu que o Estado tem um papel central. Você pode até discordar de uma ou outra ação, mas não há dúvida que o enfrentamento da pandemia seria impossível sem o SUS, seria impossível sem um Estado que, de fato, seja capaz de prestar serviço à nossa população. E a gente tem que melhorar essa capacidade. Esse é o foco do Ministério, esse foi o foco para o qual o presidente criou o Ministério. E aí, agradecer mais uma vez a deputada Jaque por ter ressaltado a importância do Ministério, é que a gente possa, de fato, prestar melhor o serviço público à nossa população. Então, e a lógica do 3x3 é muito importante. De novo, eu falei isso no início, eu quero reforçar aqui. O presidente Lula ele é municipalista muitas vezes, mas ele sabe que são os três entes da federação que têm que estar juntos. Ele fala muito isso, ele não quer saber o partido do prefeito ou do governador. Se a política tem que chegar na ponta, a gente tem que atender a todos de forma igual. E essa é a lógica que o presidente nos impõe como ministros e a lógica que a gente tem atuado desde o início do Ministério, numa ampla cooperação federativa, para que a gente possa, de fato, avançar na capacidade nossa de enfrentar nossas desigualdades. Aqui foi dito por vários parlamentares, essa é uma das grandes mazelas do Brasil, enfrentar as desigualdades. É claro que as políticas que foram ressaltadas aqui, que estão sendo tocadas pelo ministro da Fazenda, de uma reestruturação na nossa estrutura tributária, são centrais para enfrentar desigualdades, mas aqui a gente está tratando do ponto específico da melhora da capacidade de atuação do Estado brasileiro. E aí eu acho que foi me perguntado especificamente sobre a expansão digital, o que a gente tem para os estados e municípios, eu ressaltei alguns projetos, isso está, eu vou mandar depois diretamente para o deputado André Figueiredo, mas também está para o GT, e a nossa lógica de mexer na lei de governo digital para fortalecer essa cooperação federativa nessa área. A gente já fez vários projetos de apoio, e aqui acho que foi ressaltado pela deputada Jaque e por outros dos estados com quem a gente está trabalhando diretamente com as prefeituras a partir de parcerias com governos estaduais, que é essa nossa lógica, que a gente precisa de integração de dados, a famosa interoperabilidade, para que a gente possa pensar políticas públicas de forma integrada e unificada. E dizer para os servidores públicos, eu sou uma defensora da estabilidade desde o primeiro dia, acho que como defesa do Estado brasileiro, não é, para mim isso não, é claro que para o servidor a estabilidade é algo positivo, mas a estabilidade foi pensada na Constituição como defesa do Estado, justamente para enfrentar perseguições políticas, risco de você acabar impedindo um servidor de prestar o seu serviço, de poder também, eventualmente, poder falar de um mal feito que esteja sendo feito. Ele passa a ser um guardião do Estado brasileiro. Mas isso tem que ser associado, sim, a uma capacidade dele de trabalhar. E aí eu acho que a deputada Luciane falou uma coisa muito importante, eu concordo com ela. Você não pode fazer avaliação sem avaliar os meios que você deu para aquele servidor. Eu acho que isso, inclusive, tinha que estar como um princípio. Você tem que avaliar o resultado frente aos meios. Acho que esse é um ponto pacífico do ponto de vista de uma avaliação de política pública, que é muito fácil dizer o resultado foi ruim, mas você não deu nenhuma capacidade do resultado ser bom. Então, acho que os meios com avaliação tem que ser
crescer junto. E aí uma preocupação, foi muito perguntado por que a gente foca na individual. A individual é só um elemento. O principal tem que ser as entregas coletivas, a entrega para a população, mas também uma avaliação individual que permita a gente poder valorizar aqueles bons servidores. Essa é a lógica. Né? E poder, inclusive, prestar contas à sociedade do que os servidores estão fazendo, porque a gente sabe que a gente justamente tem um sistema de transferência de recursos, os servidores estão a serviço da população e a população precisa também saber prestar contas à população do que está sendo feito. Mas a lógica é para garantir uma capacidade de ampliar as entregas e, de jeito nenhum, perseguir os servidores. Inclusive, a gente tem trabalhado muito fortemente no plano de enfrentamento ao assédio, assédio moral, assédio sexual, discriminação, assédio institucional, porque isso tem que ser uma prática banida do serviço público em qualquer ente da federação. Mas, de novo, reforçar e agradecer aqui a parceria, né, e dizer que, para a gente, o GT, para que a gente possa, de fato, pensar políticas que sejam de convergência, de políticas consensuais, que vão permitir o Estado brasileiro prestar melhor serviço público à população. Obrigada. Obrigado, ministra Esther. Com isso, nós caminhamos para o encerramento dessa importante audiência que nós tivemos, talvez a mais longa. Mais uma vez, agradecer a paciência aqui de todos, principalmente da ministra Esther, do prefeito Bruno, por ouvir aqui pacientemente cada um dos parlamentares, suas diferentes visões. Essa audiência pública encerra ao menos esse ciclo de construção dos primeiros anteprojetos da reforma administrativa. O grupo tem caminhado, é importante esclarecer isso, pena que o deputado Rogério Corrêa não está aqui, o deputado Pedro Kizai, mais algum outro deputado falou sobre a preocupação de uma PEC, né, de uma reforma administrativa estar em uma PEC, mas é muito importante que ela seja... Eu também buscava na construção da reforma fugir de uma proposta de emenda constitucional, deputada Jaque, mas, por exemplo, se nós desejamos fazer uma proposta que seja 3x3, que envolva os 3 poderes, os 3 entes, é importante que o comando esteja na Constituição. Por exemplo, se nós vamos procurar incluir na reforma administrativa a questão dos supersalários, do disciplinamento das verbas de caráter indenizatório, que muitas vezes se disfarçam em verbas remuneratórias, isso precisa estar o comando na Constituição. Se a gente quer, por exemplo, e é um desejo que já é uma proposta que foi acatada pelo grupo, o concurso unificado para estados e municípios, ele deve estar na Constituição, esse comando. Então, a revisão, por exemplo, que a ministra Esther falou da questão do estágio probatório, precisa estar na Constituição. Então, Rogério, todos os princípios que nós estamos trazendo, e assim que nós terminarmos essa fase com o grupo de construção do texto, vocês verão que princípios que nós estamos trazendo desse eixo digital que a ministra colocou, que o próprio Samuel colocou aqui, que é consenso de todos nós, que os mecanismos de digitalização são decisivos para o Estado prestar melhor serviço, eles estarão na Constituição como um direito do cidadão. Então, nós vamos reforçar esses princípios na Constituição. A garantia, por exemplo, já está há um caminho para unificação da identidade para o brasileiro. Isso nós vamos garantir, colocar como um direito também na Constituição. Então, eu acredito e tenho muita convicção que é importante, sim, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para que a gente possa dar robustez, profundidade para a nossa proposta de reforma administrativa. Então, só dando esses esclarecimentos, eu queria consultar aqui a deputada Alice. Deputada Alice, que é membro do GT, eu amanhã terei um encontro com a ministra Esther e toda a equipe na parte da manhã. Depois, na sequência, vou ter uma reunião com o presidente Hugo e vou entrar em contato com os membros do GT a partir do nosso grupo para buscar, nesse período entre amanhã e segunda, tentar uma reunião com todos os membros para que a gente possa fazer um alinhamento das propostas que foram construídas no âmbito técnico, para que nós possamos começar a ver a aderência política daquilo que foi pensado do ponto de vista técnico. E lembrando
que todo o conjunto, à exceção de um, que está aqui, que é o Jean, que a esposa é servidora pública, colega da ministra Esther, todos os técnicos que participaram são servidores públicos, mas, enfim, é a visão técnica que a gente precisa fazer aderência política para apresentar apresentar na terça-feira. Então, a ideia é que a gente busque fazer uma reunião virtual e na segunda ou na terça, ainda na parte da manhã, a gente faça, se necessário, uma última reunião para discutir o tema. Tá? Então, mais uma vez, agradecer a todos os presentes pela condução, pelo comportamento, a urbanidade desse encontro e dizer que essa reunião, essa audiência pública está encerrada. Muito obrigado. Uma boa